Queria dizer que, por exemplo, o SMEM, quando foi criado, né, e fazer aqui uma micro homenagem ao Baldino, ele servia um pouquinho de mídia social. O que a mídia social faz? Não é? A Fran agora estava na República Dominicana, põe uma foto, mandava e etc. Eu estava semana passada, até ontem, em Córdoba, tirei uma foto, tem. Então as pessoas ficam sabendo, claro que numa velocidade assustadoramente maior do que eu sabia aqui no SMEM. Mas vários de vocês vieram aqui no SMEM, já falaram, o meu estágio no exterior foi isso, a minha informação no exterior foi aquilo. Então, só queria estar dizendo, e é uma parte, essa parte inicial aqui, de que as mídias sociais, num certo sentido, elas existiam antes de outra forma, só que eram mais assim, né? Era o bar, não é? Era o bar, por exemplo, boa parte da física na Inglaterra foi no bar, né? O café, não é? Coisa do tipo, que era a mídia social da ciência. E a gente aqui, volta e meia, faz as mídias sociais. Aqui hoje, a Rúbia usou a mídia social para me dizer, Marcelo, não vou poder estar aqui, desculpa, estou com um compromisso familiar espetacular, que delícia que é o compromisso familiar dela, grande vitória da família e tal. Então, assim, bacana, tal. Então, a gente usa, antes não ia ter essa possibilidade, não é? Ninguém ia ligar, às vezes, ou algo do tipo. Às vezes alguém posta, dependendo no público ou no privado. E, então, essa é uma ideia. Agora o Fernando está na frente, não passou aqui. Tá? A gente queria, quer dizer, estar colocando um pouco disso e dizendo para vocês, caso, assim, como é que surge um livro como esse? Né? Então, vocês estão reconhecendo aqui a capa do livro, é a AME, não é? Advanced Mathematics Education, tá? Os dois últimos livros do olho foram na correria. Eu, poxa, tenho a honra de ter ajudado, falando, gente, vamos correr com isso. E nós aprovamos em tempo recorde, porque sabíamos das condições, não é, que nós estávamos vivendo naquele momento lá, tal, os outros Editorial Board. E esse daí, quando ele vai ter, a gente tem esse processo todo, que começa no terceiro CITEM. Tivemos outro dia aqui os 30 anos do Grupo de História, os 30 anos do GPM, a gente trocou do ano para o IMPA, para ter um CITEM, conferência que a gente se inspirou no Grupo de Resolução do Problema, né, da Dona Lourdes e Monochique e tal, para fazer, e aí fizemos aquilo, e vem essa figura aqui, o Johanna Engelbrecht, a gente já tinha, alguns de vocês já leram aí, Gordon Engelbrecht, Gordon, sei lá, quem desde os 10, 12 anos a gente falou agora, ele é da África do Sul, né, ele é branco, mas é também o olho do Sul global, não é, assim colocando, e a gente tenta fazer nesses projetos aqui, a pensar em coisas como essa. Então, numa das happy hours surgiu essa ideia e a gente começa ali a rascunhar, começa a escrever, começa a gravar o WhatsApp. Ele mal usa o WhatsApp, ele usa o WhatsApp mais para falar comigo, entendeu? Para colocar isso aqui. Então, essa é a ideia central, não é, que a gente tem aqui para um livro como esse. Um livro como esse sempre tem tensões, eu não vou falar das tensões dos editores, sobre quem convida, quem não convida, mas não houve tensão nenhuma para convidar brasileiros. E, nesse caso, todos os autores brasileiros convidados tiveram seus capítulos aqui colocados. Né? Daqui a pouco eu vou falar com vocês do número especial do ZBM da América Latina. Nem todos os brasileiros convidados tiveram seus artigos aprovados. Entendeu? Aí a gente abre as portas, mas depende desse processo de revisão. Não é? Foram sempre 2 ou 3 vezes. Mas as pessoas, e algumas aqui que foram moção do GPI, sabe disso, ouvindo da pós, eu tento ficar abrindo essas portas para ambos, essas pessoas, e não faço nada a ninguém. Como eu digo, quando alguém paga serviço, eu falo, preciso pagar de volta? Eu falei, não, quando você estiver na minha situação, paga para o próximo. O que eu aprendi isso, vocês vão ver no final, é com o Natan D'Ambrosi. Então, eu estou fazendo simplesmente o que o Natan fez comigo, com o Sérgio Nobre, com o Rômulo Lins, que foi abrir portas. E era, naquela época, aquela rede não tão social chamada Carta, né? E chamada Encontros em Congresso, essa sim, uma rede social bastante ativa, e ele utilizava muito. E essas pessoas, ele falava de Marcelo 10 vezes mais que era o Marcelo, e para alguém aceitar, e depois ele tinha que chegar lá e se virar. Tá? Então, a gente tem isso daqui, e nesse caso, que eu queria estar colocando para vocês, é a ideia também da gente estar liderando um projeto. Quem der depois uma passada pelo livro, na medida que for ficando chato aqui, se alguém quiser olhar os sumários, eu mandei para vocês, né? O chato, eu fiquei na dúvida, eu mandei para vocês o link do livro
a lista da pós, né? Bom, eu acho que eu tinha mandado, mas qualquer jeito, tem alguém que estiver ficando chato depois de 10 minutos aqui, você tem que já dar uma olhada no sumário, no jornal para dar uma olhada. Mas vocês vão ver que tem essa representação brasileira considerada no livro 16, capítulo 5, não é isso? Fernandes tem autores brasileiros, e a gente tem também essa ideia de ter frameworks, de ter teorias também que venham daqui colocando para falar de rede social, de tecnologia digital, de modelagem, de inteligência artificial. E a gente vai tentando falar isso, e vocês vão ver um pouco dos 32 anos de história do GPM, tem uns 20 mais ou menos de história do Facebook, e uns 18, sei lá, os números vão estar melhor aqui colocados no YouTube, dentro do que a gente fez, tá bom? E o Instagram, que é nosso filho mais jovem, ano passado chegamos a criar o TikTok, quando tivemos perto, aplicamos, entendeu? Para ter o TikTok aqui. Então, é isso aqui, gente, mais ou menos a proposta. Então, isso aqui surge 2 anos e pouco atrás, mas foi muito rápido, tá? Tem vários livros que demoram bem mais. Aí, como é que você faz a proposta? Pede para vocês saberem aqui, resumos, vamos dar o manda resumo. Nesses aí, eu acho que já eram 19, só 16, 17, eu acho que mandaram resumos. Os números vão estar errados, tá? E depois a pessoa manda um resumo e vai para o editorial board, no caso, sem uma célula. Aí eles vão, discutem, veem, etc. Tal, e dizem, não, o tema é interessante, deve ser aprovado e vai em frente, então. A gente manda com isso o calendário, que obviamente aí a língua latina é aprovado um pouco. Tem a revisão interna, uma parte da revisão externa, e aí volta e começa na fase de editoração. Então, nesse caso daí, eu fui o terceiro editor, então significa que o Orlando liderou. Em vários dos EDMs vocês vão ver, inclusive mais de trás, eu era principal, aí você lidera. Então, são esses os capítulos que tem brasileiros aqui. E a gente tem esse aqui imenso, aí você vê ali, né, o Ricardo, o primeiro autor, com professores do Canadá e alunas do outro programa aqui da Unesp, de Rio Preto, tá, do processo formativo, e aqui o Fernandes, que é meu único filho bastardo, meu único doutorando formado fora da Unesp de Rio Claro, na REANEC, não é? Grande amigo e grande figura aqui, colaborador. Alguns de vocês já viram aí alguns dos nossos artigos. E eu esqueci de colocar, mas se ainda tiver, ele vai estar aqui até sexta-feira. Então, se alguém tiver o livro de inteligência artificial e quiser autógrafo dele, tem a chance aqui agora, tá? Aliás, se alguém for para São Paulo sexta-feira, avisa para a gente o mais rápido, por enquanto conseguimos uma carona, e o Fernandes está seguindo a tradição aqui, está doando também parte do dinheiro para ele estar presente aqui, você entende? Então, a gente economizaria uma carona para ele não ter que ir para lá. Ele tem que estar 2,5 em Viracopos. Agora conseguimos já uma com a ajuda do Zaqueu aqui, para estar mais cedo, mas se alguém souber, vai que alguém fala com alguém aqui, a gente tem essa colaboração aqui. Outro aviso também que eu já vou passar para ele. Quem não souber, vai ter festa. Fernandes está aqui, gente. Tá? Então, vocês não conhecem, né? Primeiro da festa lá, 13 de dezembro, deixa isso quieto. Isso aqui a gente sempre gosta aqui. Ó. Então, ó, esses capítulos aqui, que é o capítulo inicial, é aquele capítulo que a gente diz, o capítulo 14 é aquilo, o capítulo 8 é aquilo, mas a gente fala algumas questões também, não é? Eu não vou estar descrevendo tudo isso daqui, e coloca isso que eu já falei para você, quer dizer, as redes sociais, não é isso? Tem um livro, eu tentei achar que está em casa, mas deve estar lá na sala, chamada The Wall, se alguém quiser, eu já achei virtualmente aí, alguém já copiou ele depois aí, em que falava dos tempos desde a Roma Antiga. Como é que Júlio César escrevia? Júlio César sabia ler mal, mas pegava aqui um leitor, escriba, que vinha para ele ajudar, e ele mandava, leva essa carta lá, entende? Quando ele estava fora de Roma, meio precisando para voltar, e leva para isso. Então, um pouco das redes sociais chegava ali, o outro já escrevia uma coisa. Quando chegava lá, chegava como um post do Facebook, que é mais comum do que o do Instagram, pode ser um comentário também no vídeo ou algo do tipo. Tá? Então, essa ideia já tinha bastante. Diz o autor desse livro, The Wall, que a única momento que os meios de comunicação não foram sociais foi no século XX. Ou seja, que tinha a mass media, tinha a televisão, em que basicamente ninguém interagia. Não sei, no finalzinho do século XX, você podia, desde 0800, se você não gosta daquele,
se você quer aquele final, eles fizeram 300, mas as mídias sempre foram sociais até 1900. Né? Então, Marcelo escrevia para o Jornal da Cidade aqui, a coluna A Palavra é Sua. É um periódico dominado pela extrema-direita, e aí um dia eles me ligaram e falavam que eu não podia mais escrever, porque os assinantes estavam reclamando. Entende? Aí eu falei, gente, mas o nome da coluna é A Palavra é Sua. Não, mas não pode, mas a sua não pode. E aí eu disse, eu sou assinante do jornal, não é? E tal. Não, mas não pode. Então, há 3 assinantes pediram para cancelar, vocês vão perder um. Aí, volta e meia, um outro setor ligava para mim, mas era na rede social. E eu refletia, né, escrevi, sei lá, 12 anos para o jornal, fazendo dentro do território da extrema-direita jogo político e sem ser processado. E escrevendo sempre de maneira educada e colocando os pontos. Mas por que não defender as armas? E agora nós vimos que a defesa das armas, para onde que vão as armas dos CACs, certo? Metade das armas apreendidas, sei lá, do Morro do Alemão semana passada, eram dos clubes de tiro. Entendeu? Que tinham sido desviadas, chegado lá, e uma parte das outras clandestinas que a gente não sabe, desmontadas ou não. Então a gente tem, ó, tudo isso daqui e comenta sobre isso, que chegou ao parte final, que foi a inteligência artificial, que foi pedido que a gente escrevesse um outro capítulo sobre isso, que o tema já estava muito forte. Então, escrevemos, mas todos nós sabemos que as redes sociais são controladas também pelos chatbots e pelo tipo de assunto que você coloca. Quando eu coloco, vocês sabem, quem me acompanha a gente sabe que dificilmente eu ponho o meu drink, a foto do meu drink, ou a foto do meu prato. Mas quando eu ponho isso, eu ponho a minha foto, dá 300, 400 curtidas. Quando eu ponho visualizações, desculpa, de umas 20, 25 curtidas. Quando eu ponho algo sobre política, olha, diminuiu o desemprego no Brasil. Não estou falando a taxa extrema-direita, algo disso não. Aí o passarinho também canta, mas também vem assim, no momento, e dá 100, 80, 90. Por quê? De uma certa maneira, não aparece para vocês, e alguns aqui interagem comigo o tempo todo. Uns vão, ainda tem, vão e interagem mais. Esses algoritmos estão mais ou menos prontos. Se vocês quiserem, faço teste sobre o que aparece muito para vocês no história e o que não aparece, tentando parar com as outras questões. Se você já tem 3 posts no IA, quando você põe muito, eu já vi também. Se fizer 20 coisas no story, ninguém vê nada, ou quem vê acessa, não sei lá o quê, ninguém curte e tal. Então tem um número ali ótimo, entre 1 e 5, talvez 6, para você ficar colocando nas suas 24 horas e pronto. Mas eu fico tentando interpretar o algoritmo, que obviamente o Musk não é meu amigo, não tem o Trump, mas é amigo dele, então, pô, assim, não dá mais isso para estar vendo aqui, tá bom? Então a gente veio falando muito disso aqui, sobre quadros teóricos, a noção de que essas redes sociais, elas não são feitas, agora lá, pô, é incrível aqui agora um seminário lá agora na Argentina, tudo modelagem IA, você entende? Mostrando como que essas questões não são neutras, como que você usa IA junto com processo de modelagem, etc. Que é o que eu vou falar semana que vem também no Congresso de Modelagem, junto com o Aldo, que fez aqui, mas é uma coisa bacana, ou seja, o que tem, e nós analisamos ideologia do ChatGPT, tentamos comparar com o DeepSeek, etc., assim, outras, no processo de modelagem, para a gente tentar ver esse tipo de colaboração, o agency, né, o poder de ação que essas mídias têm sobre nós. E as mídias sociais, eu acho que todo mundo, mesmo quem não gosta de seres humanos, mesmo quem acha que a mídia está completamente fora do ser humano, ela não tem inovação, ela não constitui o ser humano é constituído por Deus, ou o ser humano é constituído socialmente em algo em que os outros são humanos e os outros não humanos estão bem fora, é pouco constituídos. Com isso, a gente chega a essa noção daqui, e está aqui o Cunha, é o Fernandes, que ajuda muito também nesse capítulo em que a gente atualiza isso e mostra que há 25 anos, 30, 31. Eu tinha esquecido que na minha tese de doutorado, em 93, já tinha os softwares como atores e atrizes, e colocando assim depois. E agora, não é, a gente vai passar aqui para a nossa colega Lara, que vai falar um pouco de algum desses capítulos, tá bom? É um jogral, para que agora quem comanda é o mestre Fernandes aqui e a Lara. Pergunta, comentário, vamos terminar das 3. Consegue colocar sem perder muito do... Esse é um problema que
Acho que agora sim a gente volta para cá. Vamos ver, deu certo. Tenta passar o slide, vê se vai. Vou estar passando aqui. Vê se agora vai e volta. Olha assim. Pronto, Lara. Você está vendo o slide? Eu estou vendo o slide, sim. Vocês me escutam? Sim, muito bem. Perfeitamente. Ah, então tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer aí o Zaqueu, né, pelo convite. Agradeço também em nome das outras pessoas que não puderam estar presentes, né, Ricardo, Carol, a outra Ana. Então eu vou falar um pouquinho para vocês do capítulo que eu e a Fernanda escrevemos, né? A Fernanda também é ex-doutoranda aí do programa, a Fernanda foi orientanda do professor Marcelo, e eu fui orientanda do professor Ricardo. E aí, para mim, eu acho que é uma alegria voltar nesse espaço, né? Eu queria muito estar presente, mas infelizmente eu não consegui. A gente tem algumas demandas, né? Hoje eu trabalho em duas instituições de ensino diferente, então a gente tem as demandas em relação a afastamento, a pedido de horas, enfim, né? Quem trabalha, eu acho que sabe as condições que a gente tem hoje. O capítulo que eu escrevi com a Fernanda, ele tem esse título, né? O Facebook na Educação Matemática, análises da prática de um grupo de pesquisa. E, na verdade, a gente vem trazer um pouquinho sobre o GPI no Facebook em si, né? O livro, ele traz sobre redes sociais de forma geral, mas o capítulo que eu e a Fernanda escrevemos, ele fala mais sobre o Facebook. Tem um pouquinho sobre as outras mídias, mas a gente focou mais no Facebook. Pode passar, Fernanda. O capítulo que a gente escreveu, ele não está diretamente relacionado com as nossas teses, mas ele está diretamente relacionado com o nosso processo de doutoramento dentro do GPIMEN, né? Então, é isso que a gente tenta trazer aqui nesse capítulo. E aí eu vou ler para vocês, que é o objetivo que vocês estão lendo aí. A gente tinha como objetivo explorar a tapeçaria que emerge na intersecção entre as mídias sociais e o ensino de matemática, com ênfase especial no Facebook como plataforma dinâmica para pesquisa, comunidades de aprendizagem e disseminação científica. Né? E aí a gente traz aí essa palavra em negrito, que é a tapeçaria, para a gente fazer uma brincadeira, não sei se vocês conhecem o texto do Marcelo e do Biratã, que é aquela tapeçaria de tendências, né? E aí a gente traz essa palavra aí para a gente remeter a esse texto da tapeçaria de tendências que o Marcelo escreveu com o Biratã. Pode passar, por favor, Fernandes. O capítulo é estruturado em 5 sessões. Então, são essas 5 sessões que perpassam o capítulo. Então, a gente vai ter a introdução, modalidades educacionais de seres humanos com mídia, que o Marcelo já apresentou um pouquinho para vocês. O Facebook como ambiente virtual de aprendizagem. A página específica do GPIMEN no Facebook, aí talvez eu me atente um pouco mais nessa parte, na hora que eu vou falar. E algumas considerações finais. Quando a gente traz a introdução, né, ali na introdução a gente traz alguns conceitos em relação a mídias sociais dentro da educação. E aí a gente traz o Johan, que o Marcelo comentou há pouco, né, que é um dos editores do livro. Então, a gente traz essas mídias sociais como força transformadora. A gente apresenta um pouquinho sobre a história da página do GPIMEN no Facebook e as contribuições que essa página teve. A gente dá uma pitadinha, assim, do que o Facebook trouxe para o GPIMEN, né, porque a gente vai expandir isso um pouco mais lá para o capítulo que a gente traz do GPIMEN no Facebook. E aí, o que a gente quer, de forma geral, é colocar o Facebook como extensão virtual da sala de aula dentro desse capítulo. E é isso vocês vão entender quando a gente passar ali para o capítulo do Facebook como plataforma multimodal. E aí, essa é uma citação que eu coloco lá, né, no livro, eu e a Fernanda, né, então eu vou ler para vocês. Ela diz que o Facebook não é como um canal para compartilhar pesquisas, mas também como um espaço para aprendizagem virtual e produção de dados científicos. Então, a gente apresenta nesse capítulo não só a página do Facebook, do GPIMEN em si, mas algumas pesquisas que trabalharam com o Facebook. Pode passar, Fernanda. E aí, ali no capítulo Modalidades Educacionais de Seres Humanos com Mídia, a gente vai trazer um pouquinho do histórico sobre educação online, educação à distância online. Então, a gente traz um panorama histórico
sobre essas questões, um pouquinho de quando o grupo fazia cursos dentro do Tidia, então a gente traz um contraponto do Tidia em relação a quando o grupo migrou para usar o Facebook. Então, só para contextualizar um pouco, o professor Marcelo, ele oferecia alguns cursos online, né? Tanto online híbrido, quanto online simples, né? E aí, esses cursos, ele era oferecido por uma plataforma que se chamava Tidia. Assim, eu não tenho propriedade para falar dessa plataforma, porque eu não a conheci, né? Então, talvez o Marcelo possa comentar um pouquinho depois disso. E aí, a partir de 2013, se eu não me engano, esse curso de tendências, ele começou a ser oferecido pelo Facebook, porque entendeu-se que ali dentro dos grupos do Facebook tinha super potencial para que os professores que já estavam usando o Facebook pudessem participar sem precisar recorrer a uma nova plataforma, né? Então, uma das plataformas que a gente usava, por exemplo, eu na graduação, o Moodle, por exemplo. E aí o Moodle não era algo tão tranquilo de se acessar como o Facebook, né, a partir ali de 2013, né? E aí a gente vem fazendo traz esse panorama histórico um pouco aí sobre o GPIMEN e os cursos que o GPIMEN oferecia, né? Já no outro capítulo, a gente vai trazer o Facebook como ambiente virtual de aprendizagem. E aí sim a gente foca diretamente no Facebook, não mais um panorama histórico aí sobre a educação online. E aí eu trouxe algumas imagens para vocês, vou me aproximar bem, porque está bem pequenininha aqui para mim, de algumas postagens que são feitas, né, foram feitas no grupo, na página do GPIMEN no Facebook, convidando para esses cursos que são realizados, né, que foram realizados, na verdade, dentro do Facebook, né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ter alguma disciplina ou fazer algum curso em que a plataforma online, né, o ambiente virtual de aprendizagem que se utilizava era o Facebook, a partir daquela ferramenta Grupos. Então, por exemplo, esse curso de tendências em educação, né, que foi um desses que migrou, tem outro folder aí, ó, outro flyer que também é de um curso de tendências, né? E aí tem um específico que é desses periquitinhos aí, que é um grupo dentro da matemática aplicada, aí da biologia da Unesp de Rio Claro, que o professor Marcelo era o docente responsável, né, regente dessa disciplina. Nas disciplinas que ele atuava, ele criava um grupo dentro do Facebook para que as interações acontecessem ali dentro desse grupo. Então, esse grupo era visto como uma extensão mesmo ali da sala de aula. E aí, ainda nesse capítulo, a gente traz algumas pesquisas do grupo que ou produziram dados com o Facebook, ou que ofereceram cursos em que esses cursos foram ofertados dentro do Facebook, e aí a gente traz ali um pouquinho do histórico dessas pesquisas, né? E aí tem Fabiana, Janete, Ana Paula, acho que tem o Neil, não sei se eu estou conseguindo ver aí que está em cima. Enfim, a gente traz um pouquinho desse panorama aí dentro do nosso grupo em relação ao uso do Facebook como ambiente virtual de aprendizagem. Fernandes, pode passar, por favor. Eu não sei como que vocês estão vendo, se vocês estão vendo na tela grande, eu acho que tem uma televisão aí, pelo que o Zaqueu falou, enfim, eu não sei muito bem se vocês conseguem visualizar o que está na tela. Esses são recortes, conseguem? Sim. Então beleza. Não, ótimo. Esses são recortes de algumas interações que aconteceram em um dos grupos que eu estou comentando com vocês, e específico naquele grupo da biologia, da disciplina de biologia, a disciplina de matemática aplicada, né, dentro do curso de biologia aí na Unesp. E aí, a ideia era que nesse grupo a gente trocasse materiais, os estudantes trocassem materiais, o Marcelo, como professor regente, publicasse ali, né, materiais, e eu tive a oportunidade, por isso que eu tenho esses prints, de fazer estágio nessa disciplina. Então, eu também estava imersa dentro desse grupo no Facebook, né? E aí, a ideia era que os estudantes ali, né, os graduandos em biologia, eles trocassem ideias a partir do que teve dentro da aula, né? Então, tem dúvidas. Então, eu
Ai, não sei falar, não é censura aí, né? Mas assim, eu escondi o nome aqui, né, para a gente não colocar, não apresentar quem eram os estudantes na época, né? Mas a ideia era bem parecida com o que essa cursista coloca, né? Essa estudante coloca, né? Ela diz: bom dia, qual foi mesmo o raciocínio usado nessa aqui? Afinal, quem é a derivada de quem? E aí a ideia é que eles trocassem entre eles ali os comentários, né? Dentro desse grupo, e isso acontecia de forma muito orgânica, assim, né? Então a gente acompanhava o grupo e a gente quase nunca respondia. Né, o que a gente fazia era, pode passar, Fernandes, para a próxima, tem uma outra interação? Então, a gente sempre perguntava, né, e aí, alguém vai responder, né, quem perguntou, né, e aí eles falavam, alguém já me respondeu no WhatsApp, e aí a gente vinha e colava aqui, né, então era uma interação ali para que todo mundo tivesse acesso, né, e aí, claro que a gente sabe que eles tinham interações para além desse grupo, né, assim como aqui uma das estudantes disse que a resposta foi dada no WhatsApp, né, a gente não investiga aqui nesse capítulo a interação do WhatsApp nesse caso, mas é um dos ambientes aí, para além da sala de aula, que há uma interação e uma produção de conhecimento coletiva, né? Então, pode passar, Fernandes. E aí é isso, né? É isso que a gente conclui ali, não conclui, né? Mas é isso que a gente quer trazer ali nesse capítulo, né? Que é a ideia do Facebook como um espaço de interação, compartilhamento e produção de conhecimentos coletivos, né? E aí isso está ali na base dos seres humanos com mídias, né? E aí, agora sim, a gente traz a página específica do GPI no Facebook. E aí, nesse capítulo, a gente traz alguns dados, né, do grupo, da página em si, né? Tem uma coisa que eu não comentei, que é importante, esses grupos que são feitos no Facebook, né, que foram feitos no Facebook para análise de dados, produção de pesquisa, interação além da sala de aula, eles são grupos fechados, tá? Então, como que funciona esses grupos fechados? Eu sei que a gente não usa muito mais o Facebook, né? Talvez a gente não esteja interagindo mais muito com ele, mas os grupos fechados são só pessoas convidadas. Então, se você for lá e procurar aquele grupo que eu mostrei para você, Biologia 2019, alguma coisa, vocês não vão achar, tá? Porque são apenas pessoas convidadas que a gente pegava os e-mails, né? Ali o login, né, que a pessoa usava no Facebook e convidava. Só que essa página do Facebook do GPIME é diferente, já é uma página no Facebook. Então, se a gente vai lá digitando no Facebook GPIME, vocês vão se deparar com essa página, né? E aí, passa para mim, por favor, Fernandes. Eu coloquei alguns prints de algumas coisas que acontecem nessa página de forma geral. Lembra que ela não é um grupo. Então, aqui, a gente não tem específico a ideia de aprendizagem, né? A gente não quer compartilhar o conceito de aprendizagem aqui, a gente não está medindo isso. A página do GPI no Facebook é mais para uma interação e o compartilhamento de ideias, né? De questões que o grupo participa. Então, lá na página do GPI, quando a gente entra, a gente vai se deparar com publicações, né, convites a leituras de capítulos que são publicados pelo grupo, tem um convite também a eventos que o grupo organiza, seja mesmo o GPM organizando, ou seja um evento que esteja sendo organizado pela pós-graduação em Educação Matemática, ou seja de algum membro associado do GPI, né? Por exemplo, o Fernandes lá do Mato Grosso, né? Quando tem alguma coisa que o Fernandes gostaria que o grupo compartilhasse, a gente começa a compartilhar nessa página, né, do GPI. E aí, nisso, tem as interações com as pessoas que se identificam com a página, se identificam com a questão de pesquisa em tecnologias, e aí as pessoas vão interagindo, né? E aí a gente tem um movimento aqui nesse capítulo que é de contar um pouquinho sobre como a questão dos seguidores da página, a questão das curtidas na página, a questão das interações em relação a comentários que as pessoas fazem na página, né? Então, tem um pouquinho disso aí. E aí, além que a gente traz quais são as publicações, como é a forma de interação nessa página, a gente fala um pouquinho de dois eventos muito importantes para o grupo, né? Que é o Festival de Vídeos, que o professor Marcelo coordena, e o Simpósio Internacional de Tecnologia em Educação Matemática, o CITEM, que já foi citado pelo Marcelo. Então, o Facebook, ele né, foi, mas um dos principais meios de
comunicação desses 2 eventos que a gente tem. Inclusive, o Facebook, ele já foi utilizado, né, para fazer as transmissões desses eventos. Então, por exemplo, o Festival de Vídeos, a gente já fez transmissões do Festival de Vídeos pelo Facebook, e aí as interações iam sendo analisadas ali, né? A gente tinha o Niltinho, que ficava ali na mediação. Então, esse movimento que hoje é muito simples entre aspas, né, de fazer com o StreamYard, né, que a gente faz ali no YouTube, antes não era tão simples. Então, a gente fazia isso pelo Facebook, né? E o Citem também, ele foi transmitido pelo Facebook. Então, o Facebook tem um lugar muito importante dentro dessa divulgação científica do grupo. Pode passar, Fernandes, por favor. E aí a gente vem, né, ali dentro das considerações finais, que o uso do Facebook como ambiente virtual de aprendizagem, ele amplia as possibilidades emergentes, embora ainda incipientes, né, como eu comentei com vocês que a gente não usa mais, de diálogo teórico entre o construto de seres humanos com mídias, né? Então, é um pouquinho aí desse capítulo, então eu convido vocês a visitarem esse capítulo. Lá, a gente vai falar um pouquinho também, vocês devem perguntar, mas a gente não falou do Instagram, a gente não falou do TikTok que o Marcelo comentou, né? Nesse capítulo, o foco não era mesmo o Instagram, até porque no Instagram a gente não tem ali uma comunidade de aprendizagem, que é o que a gente seguiu com o Facebook em alguns momentos, e é isso que a gente foca ali. No mais, a gente cita, né, as páginas do GPI, né, como divulgação científica, o Instagram, o YouTube, né, que tem todos esses vídeos gravados, enfim, a gente fala um pouquinho mais, o foco é mais no Facebook. Marcelo, eu não sei se a gente já passa para o capítulo do Ricardo. Eu acho que podia alternar, a gente pulava ele aqui agora, o Fernandes fala um pouco e depois voltava, pode ser? Pode ser, claro. Então, vamos pular aqui um pedacinho e... Mais um pouquinho aqui. Então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Marcelo, o Zaqueu, os colegas da Unimais pelo convite para que eu pudesse estar aqui hoje, retornando ao Atlético. Eu estive aqui em 2022, 2021, passei um período aqui, mais especificamente período de um ano, né, Marcelo? Trabalhando aqui no GPI. Então, como o Marcelo disse anteriormente, eu fui orientando de doutorado com o Marcelo na Rede Amazônica de Educação em Ciência e Matemática. Ele na época, o polo era a federal da Universidade do Estado do Mato Grosso. O Marcelo me orientou lá o doutorado, e aí, então, eu passei um período aqui com essa lembrança um pouquinho bastarda. Fernandes, isso são parênteses, talvez as pessoas não entendam. Primeiro, assim, as pessoas entenderem que a Lara agora, gente, quando acaba a bolsa, a ocupação é grande, entendeu? Então não consegue esse horário, quase que não consegue, a Fernanda não conseguiu na escola dela, dando aula. Simplesmente a professora falou, não pode. Quem aqui dá aula, que são poucos de vocês que estão trabalhando, sabem disso. E a outra questão é o REAMEC. O que é isso? É um curso muito diferente de vocês, é um meio-dia intermedial, ele é um curso uma parte à distância, outros fazem único, em que todos os professores, como o Fernandes, que já tinham mestrado, por exemplo, poderiam fazer o doutorado, tá? Na Rede Amazônica de Ensino de Ciências e Matemática. É uma ação afirmativa dentro da CAPES que a gente fez e lutou muito por ela e tal, para ter essas pessoas da região norte que não poderiam mandar todo mundo para cá, né, os centros fazerem isso, mas hoje em dia praticamente tem o que? 95%, 97% de doutoramento, não é? De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que ainda tem uma parte, tinha descolado, fez agora uma rede igualzinha para os outros doutores que não conseguem ainda ter essa ação. Então, aí eu sou professor da Universidade do Estado do Mato Grosso, atuo lá no curso de Ciência da Computação, na graduação, e também no programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Matemática, e também atuo como diretor de extensão vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, E hoje, vou falar um pouquinho com vocês a respeito desse trabalho que foi publicado, né, nesse livro. Nós escrevemos eles em parceria com o Marcelo. Então, nós falamos aqui
aqui a apresentação não vai estar estruturada com tudo que foi abordado no capítulo, então trago mais algumas ideias centrais, né? Mas, assim, a ideia central desse capítulo é discutir como o YouTube ele vem sendo utilizado pelo GPI em duas vertentes, né? A primeira delas é para a promoção dos festivais de vídeos digitais. E uma segunda vertente, que utiliza uma linguagem mais acadêmica, mais científica, né? Que são as lives. E a gente vai estar compartilhando um pouquinho dessas duas vertentes desse trabalho com vocês. Acho que se eu clicar aqui, volta. Isso. Então, Marcelo também falou inicialmente que a ideia das mídias sociais não é recente, né? Se nós analisarmos desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele sempre buscou por essa interação, a cooperação, a comunicação. Então, isso é intrínseco à natureza humana. Nós, também, como dizia o Bertrand Ambrosio, né, essa busca por sobrevivência e transcendência, ela é cercada também por movimentos de cooperação, de troca de ideias, né? E aí, na virada do milênio, quando a gente tem lá nos inícios dos anos 2004, nós tivemos alguns eventos relacionados à evolução das tecnologias digitais, né? Nós tivemos aí a questão da disseminação da internet de alta velocidade, tivemos também o surgimento dos dispositivos móveis, né, dos smartphones, e também o surgimento das mídias sociais. E aí, com esses movimentos, o que acontece? Nós tivemos aí mudanças drásticas na maneira como nós nos comunicamos, como nós interagimos com o mundo, com a sociedade. Então, lá nessa virada do milênio, logo no início, nós temos aí o YouTube sendo lançado em 2005 e 2006 aqui no Brasil, né? De lá para cá, o YouTube ele cresceu como uma plataforma de compartilhamento de vídeos, né? Hoje é o segundo site mais acessado do mundo, ele só perde para o YouTube. Para o YouTube, não, para o Google, né? E daí, logo lá, naquele movimento, um pouco depois do surgimento do YouTube, já em 2009, o GPI, então, cria o seu canal lá no YouTube, né, para divulgar algumas das suas produções, né? Por exemplo, lá em 2014, nós tivemos uma pesquisa do Milton Domingues, sobre o Estado, que ele fala sobre o YouTube, né, as potencialidades educacionais do YouTube. Já em 2017, quando há uma expansão desse movimento das lives, o GPI já realizou uma live para o lançamento de um livro, né, que é o Almeida Borba, falando sobre as licenciaturas da UAB. E, a partir de 2017, então, com o surgimento do primeiro Festival de Vídeos Digitais de Educação Matemática, o GPI, então, passa a utilizar o YouTube como plataforma para disponibilização desses vídeos, né? O que a gente vai discutir aqui mais adiante. Então, desde 2017, anualmente, todos os anos, o GPI promove esse Festival de Vídeos Digitais de Educação Matemática, e esse evento, ele é um evento muito importante porque ele dá voz para pessoas de vários segmentos da sociedade. Então, quem participa desse festival de vídeo não são somente estudantes, mas estudantes, professores, comunidades em geral. E mais recente, inclusive, foi criada essa categoria de povos originários e tradicionais, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, especificamente dessa categoria, né? Então, todos os vídeos desse festival já passam de 1.000, né, Marcelo? 1.200 vídeos, né? Que foram produzidos por toda a comunidade, estudantes, professores, estão disponíveis lá, tanto no site do festival, mas também aqui nas playlists do YouTube, porque, na verdade, esses vídeos eles ficam armazenados aqui nesse canal do YouTube do GPI. Então, o foco desse capítulo é discutir um pouco sobre essas potencialidades do YouTube e, devido a essas características dele, que
possibilitar comentários, likes, subscrições, ele possibilita uma interação direta com a sociedade. Então, o GPI então, passa a utilizar o canal do YouTube como um elo de comunicação com as pessoas da comunidade. Então, crianças, muitas vezes até nos anos iniciais, assistem os vídeos que estão lá, comentam, participam, interagem desse movimento do festival de vídeos por meio da plataforma do YouTube. Então, com isso, essa plataforma, o YouTube, ele passa não somente como um repositório, passa a ser não somente um repositório para armazenar esses livros, mas também um palco para professores e alunos. Por quê? Os alunos, quando eles produzem esses vídeos, e também os professores, eles passam a ser os protagonistas, né? Os atores da própria história. E a matemática que é comunicada com esses vídeos, ela é uma matemática um pouco distinta da sala de aula, né? Porque no vídeo, como foi bem enfatizado por Domingos, também por Marcelo Borba, ele possibilita essa plasticidade, né? Você consegue colocar um humor, uma linguagem menos formal. Então, a linguagem matemática do vídeo, ele se torna uma linguagem mais atrativa. Além, né, dos vídeos, os recursos semióticos presentes no vídeo, os recursos multimodais também, o som, o movimento, os gestos, a fala, tudo isso enriquece a comunicação matemática que é efetuada por meio do vídeo digital. Então, por isso que ele se torna um importante instrumento de comunicação na educação matemática. Né? Será que não dá para mostrar um pedacinho do desenho? Acho que logo na sequência nós vamos ter. Né? Então, a partir de pesquisas que foram desenvolvidas no GPM, também a própria pesquisa do doutorado, que discute um pouco mais, a gente começa a discutir essas questões teóricas que envolvem a produção do conhecimento com os vídeos digitais, né? E então a gente começa a desenvolver essas ideias, né, de que o agency ele se desenvolve de maneira coletiva, de maneira distribuída, né? Não é algo que se manifesta somente no humano. Então, as mídias digitais, elas co-participam do conhecimento que é produzido dentro e fora da sala de aula. Né? Então, quando presenciei isso, inclusive na minha pesquisa de doutorado, muitas vezes, quando o estudante ele tem dificuldade com determinado conteúdo, quando ele assiste um vídeo que está lá no YouTube, ele vai ter insights, reorganizações do pensamento, ele vai pensar algo que ele não tinha pensado antes. Então, o vídeo ele participa, né? Ele está participando dessa produção do conhecimento. Então, a gente aprofunda essa ideia, né, de que o agency ele é distribuído, né, ele se manifesta não somente no humano, mas também as mídias, elas manifestam esse agency, que é esse poder de ação para mobilizar a produção do conhecimento de maneira coletiva, em que não somente os humanos, mas também os atores não humanos participam desse conhecimento que é produzido dentro e fora de sala de aula. Quando estudantes e professores estão envolvidos com a produção de conhecimento, esse processo também incentiva o pensamento crítico, o questionamento e também que a matemática seja comunicada de diversas maneiras, como é o exemplo do vídeo que vai ser apresentado aqui para vocês na sequência. Acho que eu tenho. Aí.
Se você quiser, aqui tem mais um outro que eu não vou passar agora. Então, pessoal, como vocês puderam ter uma visão rápida ali, a matemática tratada no vídeo não é de forma descontextualizada. Isso envolve conhecimento interdisciplinar, história, teologia, matemática, e há também a questão da criticidade. Não mostrei o vídeo que eu completo para vocês, mas ao final é feita uma crítica, né, sobre as implicações, né, que a atuação do homem na natureza pode provocar esses efeitos ambientais. Né? Então, isso é uma forma de dar voz. Né? Aqui são estudantes do ensino médio que produzem, mas esses vídeos também, estudantes do ensino fundamental produzem esses vídeos. E aí, então, vocês podem depois estar visitando tanto o canal do GDM no YouTube quanto no festival para dar uma olhada nesses vídeos. Tá? Aquele outro que eu avancei está na mesma ideia também, fala das abelhas, né? Esse aqui eu vou mostrar também um pouquinho. Esse vídeo foi produzido no contexto de uma aldeia indígena, um território indígena, lá no município onde eu moro, na Barra do Burgos, né? E eles participaram dessa categoria que foi criada recentemente, no âmbito do Festival de Vídeos, que é para dar voz àqueles que foram invisibilizados ao longo da história. Né? São os povos originários e os povos tradicionais. Vou mostrar para vocês esse vídeo que é mais curtinho, vou mostrar ele para vocês.
respeito desses vídeos, além da a discussão rápida a gente faz nesse capítulo, né, mas tem outra publicação junto com o Marcelo, né, a gente fala do potencial desses vídeos como forma de dar, não só de dar voz, né, mas também como forma de preservação da cultura, preservação da identidade, porque os vídeos que são produzidos pelas populações indígenas, eles normalmente são vídeos que contam aspectos do cotidiano indígena, da língua, dos artesanatos, enfim, tudo que acontece naquele cotidiano, né? E muitas vezes os alunos, quando eles vão produzir esse vídeo, acontece isso que vou mostrar para vocês aqui na sequência, que é isso aqui, ó. É isso aqui, isso foi uma oficina que eu trabalhei também nessa rotina. O que acontece? Muitas vezes, quando os alunos eles vão produzir um vídeo com uma determinada temática, eles precisam fazer um resgate histórico mesmo. Então, os anciões, aqui por exemplo, a senhora de chapéu lá, eles participam desse processo da elaboração do roteiro, porque os alunos têm que entender por que aquele artefato é importante na cultura indígena. Como que acontecia no passado, como acontece hoje. Então, há esse diálogo entre as gerações, e com isso também, esse vídeo, como ele fica armazenado, ele também serve não somente para registrar, mas também para repassar para as gerações futuras esse conhecimento que é produzido coletivamente, né? Outra vertente do YouTube que é utilizada pelo GBM, nesse canal do GBM, são as lives científicas, né? Então, além do festival de vídeos que é voltado para a comunidade em geral, também tem essas lives científicas que discutem temáticas emergentes no campo da educação matemática, e se tornou, por exemplo, na pandemia, né, quando foi discutido o negacionismo científico. Então, foi muito importante essas lives, né? Aqui também a gente tem algumas defesas de tese de doutorado, entrevista, mesa redonda, transmissão de algumas sessões de evento. Então, nessas lives, né, o canal do GPM no YouTube é utilizado para fazer essa divulgação científica, utilizando essa linguagem mais acadêmica, discutindo temáticas emergentes e que são essenciais para o dado momento histórico, né? Então, como eu já disse, né, e daí, nessas lives também sempre é possibilitado um ambiente para interação com a sociedade. Então, seja por meio de uma mesa redonda, de uma palestra, ou, enfim, da temática que está sendo discutida, sempre ele está aberto para a comunidade para que possa interagir por meio dos comentários, interagir com aquilo que está sendo discutido, né? Então, por isso, nessa vertente, o YouTube é utilizado como forma de disseminar o conhecimento matemático que é produzido na universidade para a sociedade em geral. Então, algumas considerações que a gente tece nesse capítulo é que as mídias sociais, elas promovem o engajamento e a realização do pensamento dos estudantes, né? Os vídeos digitais, eles estão transformando a linguagem matemática dentro e fora da sala de aula, porque ele permite uma linguagem que não é aquela linguagem formal. Muitas vezes vocês vão perceber também que ela abre espaço para expressão do humor, da arte, por meio desses vídeos que são comunicados e participam do festival, né? Então, esses recursos semióticos presentes no vídeo, ele enriquece a comunicação matemática que é realizada por meio desses vídeos. E também o GBM, mais especificamente esse canal do YouTube, ele, ao promover essa interação social, ela também valoriza essa horizontalização dos saberes, né? Então, quem tem voz não é só quem está na academia, não é só o professor, mas também o aluno, um camponês, um professor lá da escola indígena, ou é um estudante da escola indígena, ou é uma pessoa da comunidade, também pode expressar, ter voz, né? Mas também a gente discute nesse livro, não é somente
esses aspectos favoráveis, ou aquilo que torna as mídias sociais de maneira potente para disseminar e também para valorizar a educação matemática. Mas também a gente tem esse aspecto, inclusive ele é colocado por André Lemos, que diz o seguinte, ó, as mídias sociais são permeáveis por processos de datificação e de performatividade algorítmica, orientados pelos interesses financeiros de grandes corporações do setor de tecnologia. Isso resulta na imposição de padrões, recomendações e na indução de comportamentos, muitas vezes coercitivamente. Então, aquilo que o Marcelo Borba também comentou, né? Conforme o uso que a gente faz da rede social, ela vai influenciar naquilo que aparece para a gente, as recomendações. Isso acaba impondo, muitas vezes, um desejo que não é seu, né? Mas, diante desses aspectos positivos e negativos, surge aquela pergunta agora: que caminho que a gente tem que tomar? A gente vai ignorar que não existe? Ou a gente pode discutir as possibilidades? Borba, 2014, Borba, o Google ligado ali, lá no que ele faz, já falava um pouco sobre essa questão, né? E muitas vezes, eu teria ouvido vocês, mas qual que é a ideia? A gente discute ou só ignora? Marcelo, você quer fechar com esse aqui? Olha, eu vou fechar, e aí a gente depois talvez abra para perguntas, e a Lara volta a falar do capítulo do Ricardo, né? Porque o grau de dispersão semântica já aumentou muito, aí a gente termina com 53 minutos. Mas aí, essa é a ideia central aqui, gente, do que a gente tentou fazer nesse livro, falar das redes sociais, das redes para a gente tentar se comunicar em ambientes como esse, mas também em redes sociais. E, obviamente, polarizada, que mostra, né, diversas provas presentes no AGES, no poder de ação que as mídias sociais têm sobre a gente e sobre o nosso poder de concentração durante mais do que 8 minutos. Não é? Mas, de qualquer jeito, eu vejo que, quer dizer, que a gente tem aqui essa ideia, e eu queria, deixa lá no final mesmo, assim, era agradecer muito, quer dizer, dentro dessa ideia, o livro se tornou um pouco, a gente está sendo um pouquinho mais escutado através desse livro, não deixa de ser um canal, mas também porque a gente passa a ter essa perspectiva de colaborar internacionalmente, mas não com apoio, como token, como algo assim, mas de maneira mais positiva. Então, nesse sentido que a gente fez aqui, eu queria agradecer, quer dizer, ao Zaqueu, mais aqui um pedaço, e ao Fernandes pela imensa contribuição dele vir até aqui, para a gente ouvir um professor da região amazônica falando aqui com a gente e tal, e também a Lara, que fez esse esforço imenso para estar aqui com a gente aqui. E, quem sabe, a gente vem com algumas perguntas aqui e a gente faz uma pergunta daqui a pouco para a Lara sobre o que ela preparou e não falou. Muito obrigado, Fernandes e Lara. Perguntas, comentários, dúvidas, sorrisos. Vou ficar até vivo agora. Mas para que não? Você vai estar lá. Ela vai falar aí. Olá, eu acho que eles estão querendo te ouvir, entendeu? Então, ela falou religiosamente, uns 54 minutos para lá, agora é verdade, 62. Tá aí ainda, né, Lara? Tô aqui escutando vocês. Está vivo ainda? Não, então tá bom. Então, Lara, o pessoal está pensando aqui, fala você sobre esse capítulo do Ricardo. A Carolina Yumi, todo mundo conhece, né? Aqui, metade conhece, a Origami, não é? Como eu chamava ela. E a Ana Carolina, vocês não conhecem, não, que é do programa de processos formativos. Tá? Mas, Lara, você ia apresentar todo mundo, né? Eu já fiz a metade, falta só a Imaculate. Sem problemas, era isso que eu ia falar no começo, Marcelo. E, bom, esse é mais um caráter de apresentação do capítulo, já que eu não sou uma autora do capítulo.
né? Então, eu não tenho tanta propriedade para falar assim do capítulo, mas claro que eu li, né? Sei das pesquisas que os meus colegas desenvolvem, né? Principalmente meu orientador, né? Que foi o Ricardo. E aí esse capítulo ele fala, né? Utilizando as redes sociais para divulgar experiências estéticas matemáticas na formação inicial de professores. E aí esse capítulo, pessoal, pode passar, Fernandes, por favor? É bem rápido a apresentação que eu preparei, é mais uma apresentação para convidá-los mesmo a conhecer o capítulo, né? Não vou ficar aqui muito esmiuçando os referenciais teóricos que eles usam, mas eles tiveram como objetivo explorar como os futuros professores utilizam o poder das músicas e dos vídeos digitais, com ênfase nas artes, para cultivar experiências matemáticas estéticas. Isso foi um primeiro objetivo, eles dividem em dois. Está vendo que aparece um B ali? Eu esqueci de colocar o A na frente do outro. E o segundo objetivo é de que maneiras as plataformas de mídias sociais, como Instagram, Facebook, SoundCloud e YouTube, servem como tecnologias para o compartilhamento dessas experiências. E aí, passa para mim, Fernandes. O capítulo ele é dividido em 5 sessões. Aí eu trago as 3 primeiras, né, que eles apresentam uma introdução, eles apresentam um contexto brasileiro. Por que eles apresentam esse contexto brasileiro? Como o Marcelo já comentou, esse é um livro internacional, né, e aí eu acho que vale comentar que a gente tem experiências de vários países, países asiáticos, né, então eles tiveram o cuidado de contextualizar o contexto brasileiro no sentido das licenciaturas e bacharelados, né, dos cursos de matemática, dos cursos que formam professores de matemática, e de forma um pouco mais específica sobre o residência pedagógica e o PIBID, que foi onde essas experiências matemáticas aconteceram. né? E aí, depois, eles trazem um capítulo que se chama estrutura, e eles dividem esse capítulo em 5 estruturas, que é onde eles vão trazer um pouquinho do referencial teóricos que eles se baseiam. Então, de novo, eles trazem a residência pedagógica, eles trazem o conceito de experiência matemática estética, aí eles vão dialogar com seres humanos com mídia, e eles trazem o conceito de participação computacional. Então, eles se desbruçam teoricamente aqui em relação a esses eixos. E aí, lá na metodologia, eles vão dizer como que eles fizeram, né, essas experiências matemáticas estéticas, né, a partir da pesquisa qualitativa e a partir de métodos que o próprio Ricardo escreveu de como elaborar uma experiência matemática estética. Então, eles trazem aí se eu não me engano, são 5 itens que, metodologicamente, seguindo para se ter essa experiência matemática estética. Pode passar, Fernandes. E aí, ali, nos resultados e discussões, eles vão trazer as produções que esses estudantes ali dentro da residência pedagógica e do PIBID fizeram. E esse capítulo também, ele é dividido em 3 sessões, que é em relação ao Instagram, o compartilhamento, né, dessas produções, e aí eles trazem no conceito STEAM, né, eles também definem, né, trazem a concepção de STEAM que eles estão utilizando ali para as experiências matemáticas estéticas. Eles trazem um subcapítulo que se chama Músicas no SoundCloud, então eles vão falar um pouquinho sobre essas produções musicais. Eu não entendo muito de produção musical, talvez quem produza músicas, conheça, essa é uma plataforma, né, de compartilhamento também de músicas, e aí eles vão trazer também os vídeos no YouTube e no Instagram como mensagens subliminares que acontecem aí por conta dos vídeos curtos. Então, eles trazem também alguns conceitos de mensagens subliminares através de vídeos curtos e rápidos, que no Reels e naqueles shorts do YouTube, né? Então, eles vão explorar um pouquinho esses conceitos aí dentro da residência pedagógica, do PIBID e nas experiências matemáticas. E aí, acho que eu já vou para as conclusões, já. E aí, eles trazem as considerações finais, né, essa integração das abordagens STEAM e do construto seres humanos com mídia na formação desses professores. E aí eles apresentam, né, essas experiências interdisciplinares e colaborativas, porque são feitas pelos próprios residentes. As mídias nos conceitos socioculturais, eles
acho que eu não comentei, mas um dos itens que eles trazem nos subcapítulos mencionados, eles falam da importância do contexto sociocultural quando você apresenta ou produz essas experiências estéticas matemáticas, né? E aí eles comentam, né, em relação a essas construções de experiências estéticas matemáticas na formação desses professores, já que eles são professores, futuros professores, na verdade, né? Eles usam um termo, eu nunca sei qual é o termo em inglês para professores que estão... Ai, Marcelo, eu não consegui... Professor o que lá? Os professores que estão ainda se formando, na verdade, que não são os licenciandos, por exemplo. Pre-service teachers. Isso. E aí eles usam esses termos aí para falar, né, da formação desses futuros professores para ensinar matemática nesse conceito de experiência estética, né? Então, eu acho que é isso, é mais apresentar o capítulo mesmo e, de novo, convidar vocês a lerem o livro, né? Acho que o Marcelo já compartilhou o PDF. Lá no PDF tem vários QR Codes que vocês conseguem acessar essas músicas que foram produzidas, esses poemas que foram produzidos, as páginas do Residência Pedagógica, lá do programa, lá da Unesp de Rio Preto, né? Acho que isso eu não contextualizei, é dentro do Residência Pedagógica e PIBID da Unesp de São José do Rio Preto. A gente não está falando de um contexto da Unesp de Rio Claro. Bom, eu acho que é isso, Marcelo. Fiquei dentro do meu tempo, talvez, ou passei. Muito obrigado, Lara. Ficou dentro do tempo sim, tal. Então, a gente vai dar falta 1 hora para o próximo episódio. Temos aqui uns 15, 20 minutos para perguntas ou comentários, caso eles existam. Muito obrigado, Lara, por apresentar o capítulo do Rica e o time. E a Imaculate, que no final nem eu nem ela falamos, é uma professora da Western University, na região de Toronto, tá? Com quem eu trabalhamos junto com o Jorge, que foi orientador do Ricardo, e que atualmente o Ricardo colabora com ela em alguns projetos. Sinta-se aplaudida, Lara. Daniel. Acho que são, primeiro, parabéns, né, a todos. Muito legal fazer e trazer para o livro. Como é difícil, né, esse processo que o Marcelo falou no começo. É literalmente uma trabalheira infernal. Eu tenho 2 questões. Uma, eu não sei se é capciosa, se é fácil ou não, podcasts. O grupo tem intenção, faz, não faz, o que pensa sobre, né? E uma outra que é o mais para o lado sociológico, que é dessa relação de agência e não humanos, né? Eu, ora, me aproximo bastante dessas discussões, especialmente pela turma ali do Latour, do Calhon, e conforme eu vou gostando da discussão, principalmente do Calhon, ali, chega uma hora que eu falo, mas será que é isso mesmo? Eu preciso me reconvencer, então eu fico nessa montanha-russa, né, de altos e baixos, entre, de fato, há uma agência ou é a agência que o humano deposita no não humano. E eu fico nesses altos e baixos, Marcelo e colegas. Né? Eu gostaria que vocês me comentassem para ajudar ou me jogar lá por baixo, ou de repente me colocar no alto de volta. Legal. E assim, eu vi na Natália se inscrevendo, tem mais alguém? A Rosa, ela não sabia se era aqui, mas não. Então, se alguém for, espera um pouquinho. Ó, posso começar, turma? Vocês querem começar? Bom, a primeira, assim, o podcast nós até pensamos, né? Não tivemos perna, como eu te falei, no TikTok, então tem que ter alguém para fazer isso. Esse ano, eu não sei quantos vocês viram, pus nas redes sociais, pus no isso, que eu fui num podcast da URGS FURG, quando eu estava lá, e gravei algo, que
Eles entrevistaram, leram muitas coisas que nós escrevemos, né, não só o Marcelo, e entrevistaram sobre elas e tal, e relacionando com esse edifício, porque uma das pessoas era do edifício. Então, é interessante, eu não sei se tem alguns sucessos grandes aqui, em termos de pessoas que estejam, não é assim, conseguindo muita interação com isso. Tá? Eu acho que nessas mídias sociais aqui, tudo é que a gente teve mais interação, mais democratizou foi o Facebook. Inclusive pelo preconceito, né, o etarismo total que tem na universidade, mas por mais ainda, a gente chegou e migrou uma hora no festival, vamos para o Instagram, porque os alunos estão lá. Cara, mas os professores continuam no Facebook. Eu faço essas medidas também, assim, incríveis, né? E às vezes o post, dependendo do post, quem que visualiza mais? O Daniel visualiza lá de vez em quando, vai lá e tal, mas quem que visualiza no Facebook e no Instagram ou algo do tipo? E eu mesmo passei a ir mais no Instagram. Resultado, a nossa página do GVI era muito poderosa no Facebook. E deu poderosa o quê? De interações, coisas, etc. A gente mandava um post no GPI, mandava nas duas páginas. Professores com GeoGebra, professores que usam GeoGebra ou da professores de matemática. Eles só publicam, a Escalara pode falar disso mais um pouco aqui, depois. Gente, é um efeito imenso. Estou vendo que o livro está rodando ainda, está aqui, está bom. E a coisa aqui na mão do Zaqueu, aqui. Então, essa é uma ideia que eu acho que a gente não tentou. Sobre a questão epistemológica. Primeiro, a lei da tese do Fernandes, está no site do GPI, é das teses, eu acho, modelo novo, 130 páginas, 100 de texto, 105 de texto e tal. Então, tem para mim muito profunda sobre essa ideia de esse agenciamento total. Outro dia me perguntaram, agora lá na Argentina e tal, e aí? Falei, uma pergunta semelhante à sua, falei, gente, assim, não existe muito em filosofia questões de certo ou errado, eu vou vencer isso, é melhor do que aquilo e tal. Todo mundo vai ter axiomas, todo mundo vai ter nos seus paradigmas alguns axiomas, não é? Eu, produto dos seres humanos comidas, produto da enxada, só agora plantando árvore, mas muito mais do lápis papel, que foi minha tecnologia o tempo todo, do tênis, da camiseta e das cidades, não é? Que eu ando questionando bastante as cidades, agora vendo o Krenak, vendo, não é? Estava no Rio, todo mundo adora o Rio lá, que eles puseram dentro do negócio assim dentro, eu olhando, cara, vou pegar uma cerveja aqui, né? Não falar nada, a gente é visita, como é que a gente fala do Rio, não é que acimentaram toda a parte de baixo dele para passar em córdoba por causa das enchentes, que obviamente, como se faz aqui também, não se deixou um espaço suficiente para vazantes do Rio, não é assim? E aí você tem, não é, a maneira que a gente fala, e o errado está o Rio, e a maneira toda da gente ver isso. Eu acho, cada vez mais, Daniel, que tem que ir com eles do Rio, desculpa, tem que ir com eles dos ventos, das coisas, né, dessas da natureza, que eu acho que é uma linguagem, talvez, para a gente se comunicar com as ancestralidades daqueles que estão destruindo menos que a gente, que não dá para dizer que os povos indígenas não estejam destruindo uma parte da natureza. Então, eu vejo muito isso. Eu nunca tive que despedir depois, mas o Bruno Latour eu vi lá atrás, e era importante, o Science in Action, os outros dois. Aqui tem duas pessoas, não conseguem aqui agora, mas outro interessado, a gente falando muito sobre essa questão do Redes. Então, a gente vai estar falando, que a gente conseguiu fazer muito, ver o Redes, inclusive das redes sociais. Quando a gente não tinha, você entende? Não sei se vocês lembram, gente, outro dia antes da pandemia, o Meet era uma desgraça. O Zoom era muito caro, você entende? O que a gente tinha no Teleduc, que lá atrás não passava nada, e alguém, acho que foi a Lara, não sabia disso, teve um consórcio, um projeto desse, nós estamos aqui com vários projetos FAPESP, teve um desses gigantes, liderado pela USP, depois pela Unicamp, que o GPM participou, era eu com o Alter, fizemos dois projetos imensos, os móveis do GPI, os móveis da minha sala, que eram uma tela que a gente podia fazer. E o que a gente fazia? Era uma plataforma que ia ser muito melhor que o Meet. Na minha visão, foi uma briga da USP com a Unicamp que paralisa,
entende? Das duas, né, da nova senhora com a velha senhora, que paralisa e o negócio não vai à frente. Tá? Nós, na Unesco, éramos satélite, nós éramos testadores, mas nós dávamos várias ideias, produzimos várias teses, dando ideias de coisas que hoje estão no MIT, tudo qualquer coisa, quando a gente não tinha. O mundo era uma desgraça, gente, o mundo travava 95% das vezes, mas quem tem idade aqui está lembrando disso. Então, é verdade, essas mídias condicionam o que a gente faz. Né? O Instagram, agora, como é que ele é diferente do Facebook? Tem que ler menos texto, ele tem que ter imagens, senão ele nem deixa, às vezes, ou algo do tipo que você fazer, ele condiciona. Então, a imagem vale mais e os algoritmos que leem a imagem, mais ainda, com os testes que eu estou fazendo no meu amadorismo aqui. Né? Mas eu ando fazendo algumas inteligências artificiais também, que são divertidos também. Né? Às vezes, melhor com as coisas que as duas, não sei se Fernandes e Lara querem completar algo aí para uma das duas. Senão nós já temos 2 esquilos, mas eu deixo de vocês. Só falar um pouquinho sobre a... Mas a tese do José Fernandes Torres da Cunha, está lá no site do CNI. Então, falando um pouquinho sobre a questão do Waze, que passa algumas correntes filosóficas e sociológicas, por exemplo, o Albert Bandura, daquela teoria sociocognitiva, né? Social cognitiva, ele vê o Waze mais como um atributo, uma característica dos humanos. Alguns teóricos, por exemplo, o capital liminar, eles já veem o Waze como um processo que se desenvolve. E aí, para eles, então, o Waze tem que se dar dimensões. Por exemplo, você citou o caso da Waze, agência delegada, quando uma determinada coisa, né, uma tecnologia, um artefato, ele realiza intenções que foi delegada por uma outra pessoa. Mas também a agência condicional, quando esse agente, que não é humano, ele produz efeitos mesmo que não são intencionais. O Marcelo citou um exemplo no artigo 2021, poder de ação do SARS-CoV-2. Então, o vírus, ele fechou escolas, ele parou tudo, e não foram ações intencionais que foram delegadas por alguém. Então, esses agentes não humanos, eles são capazes de produzir efeitos que não são intencionais também, né? E assim, hoje, se a gente traz essa discussão para a tecnologia digital, com a inteligência artificial, acho que fica mais fácil ainda a gente vislumbrar essa possibilidade, porque a inteligência artificial, hoje, ela é capaz, em particular a IA generativa, né? Ela produz coisas, né? Por exemplo, uma música, um vídeo, um texto, código de programa de computador, que essa produção da inteligência artificial, embora ela tenha a participação humana ao projetar os algoritmos da inteligência artificial, mas também essa inteligência artificial ela é capaz de criar para além do que foi delegado para ela. Então, nesse sentido, a gente entende que esse ator humano está realizando ações, está, de fato, exercendo esse poder de ação. Lara, quer meter a colher nessa cumbuca ou deixa para a próxima? O que você quer? Bom, acho que a gente pode, eu tinha levantado a mão, mas acho que a gente pode passar para a Rosa e para a Natália, porque daí pode surgir também nas perguntas delas. Tá legal, se você quiser, você fala, então. Vamos passar pela ordem para a Rosa, então. E vocês levantaram juntos, eu não sabia quem era. Vai, Rosa, por favor. Mas vai dar tempo. É rápido. Bom, primeiro, assim, parabenizar, né, vocês aí, Marcelo e o grupo, porque a gente sabe da importância do trabalho do GBI para as questões da tecnologia, para a formação de professores. Então, acho que isso que vocês apresentam para a gente aí é resultado de um longo período de trabalho, né? Muito interessante. E a minha questão não é nenhuma pergunta, mas sim uma curiosidade, na verdade. Até por conhecer a trajetória do GPI e o modo pelo qual vocês trabalham, com relação à formação do professor. Porque, veja, que nem você falou, né, da rede, da MEC, então, dos vídeos que foram produzidos agora para essa vertente, vou chamar assim, não sei que não é isso, mas que vocês abriram aí, que o Marcelo até chegou a falar para a gente na atividade inaugural, né, que é para os povos originários, etc., etc., que é muito interessante. Então,
isso chega até o professor que está lá na educação básica, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa interrupção, que eu sei que é uma preocupação sempre do GPM, né, dessas produções poderem chegar ao professor. Nos trabalhos que a gente faz de formação do professor, eu particularmente indico sempre os canais aí do Facebook, do Instagram do GPM, porque a gente sabe que tem material vastíssimo, né? Mas há um trabalho, efetivamente, com os professores, ao participarem, as escolas que se inscrevem para participar do festival, por exemplo, tem um retorno, tem um trabalho com os professores, como é que vocês estão lidando com isso? Vou deixar, essa aí é tão simples, vou deixar a Fernanda. A pergunta direcionadamente para ele, tá, Marcelo? E eu vou explicar por quê. Porque, assim, eu participei de algumas bancas da MEC, porque a minha colega Andréa Dalcinho, lá da Federal do Rio Grande do Sul, ela faz parte também da rede da MEC, que trabalha muito com educação no campo, né? Então, eu participei de algumas bancas de defesa de doutorado. E a gente vê, assim, um trabalho que falta chegar no professor da educação básica. O quanto falta. Eu acho que a gente tem uma produção, e vocês particularmente, que trabalham com a tecnologia, vocês têm uma produção fantástica ali para a formação do professor. Então, é nesse sentido que eu quero saber. Eu sei que você está lá, com o Márcio Liel, etc. Então, Então, começa você, a Lara. Então, Marcelo, eu vou dizer assim o que a gente faz lá na Universidade do Estado do Mato Grosso, que é o trabalho, né? Eu acho que a gente faz ainda muito pouco. E a gente faz por meio de algumas ações de extensão universitária. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito oferecendo oficinas de produção de vídeos com inteligência artificial nas escolas, né? Mas a gente não consegue contemplar todas as escolas, todos interessados. Eu concordo com você, eu acho que isso é um aspecto que a gente precisa melhorar para, de fato, conseguir chegar em mais escolas, chegar no professor de educação básica, porque também dentro da Unemate, Marcelo, porque a Unemate é um braço do GPI, a gente tem um grupo de pesquisa que eu coordeno junto com a Gleice lá, né? O nosso grupo é o GPTET, é um braço do GPI, a gente trabalha muito parecido com. A gente se espera também no GPI, né? E a gente desenvolve essas ações, mas eu vejo que são. Ainda há muita demanda, há muito ainda a avançar nesse ponto. Lara, por favor. O que eu ia falar é um pouco do que a Rosa está perguntando, na verdade. O Marcelo comentou que quando a gente usava a página do... a gente ainda usa, né, a página do GPM no Facebook, mas a gente migrou um pouco mais para o Instagram, mas quando a gente usava essa página do GPM no Facebook e compartilhava nos outros grupos, e aí sim a gente tem, por exemplo, grupos de professores de matemática, né? A gente tinha aqueles fóruns dos grupos, e aí a gente compartilhava as coisas do grupo. Nesses fóruns era uma chuva de comentários, Rosa, a gente conseguia interagir ali com esses professores, né, deles vindo, perguntando como que era o curso, o que acontecia no curso, se tinha que ser presencial, se era totalmente online, né, então tinham dois grupos muito específicos que a gente conseguia um contato direto com esses professores da educação básica, que era esse, professores de matemática, era esse o título, e GeoGebra. E era um grupo GeoGebra. Então, tudo que a gente compartilhava lá, né, e esses dois grupos eram grupos... Não eram grupos fechados, mas era aquele tipo de grupo que tinha um administrador, e o administrador precisa autorizar qual é a publicação que você está pedindo. Então, a gente pede para compartilhar, e ele ficava lá numa página do administrador, e só aparecia na página oficial desses grupos se o administrador autorizasse. E o GPI conseguiu que sempre que a gente mandava uma publicação, essa publicação era compartilhada nesse grupo. E aí sim, a gente tinha muitas interações, tanto que a gente não conseguia nem responder o chat,
E a gente falava, ai meu Deus, quem vai responder? Será que quem vai responder aqui? Né? O que a gente responde para esse professor? Então, nesse momento, eu acho que a gente teve muita interação com esses professores. Claro que a gente não tem dados específicos, né? A gente não fez uma pesquisa sobre como isso chegou, né? Então, academicamente, a gente não tem essa pesquisa. Talvez poderia ter uma pesquisa, né? Essa. E no capítulo que o Ricardo traz, né? Talvez ele poderia falar um pouco mais. Como ele está na residência pedagógica e no PIBID, em algum momento, isso também está chegando ali, né? E aí, eles comentam que eles têm mais interação a partir do Instagram e a partir de vídeos curtos. Então, esses vídeos, eles conseguem uma certa interação ali com esses professores, mas não é a mesma interação, pelo que eu percebo, né, ali dentro do capítulo deles, que a gente tinha quando a gente explorava, de fato, o Facebook, os grupos, o chat do Facebook ali, não é a mesma. Acho que é um pouquinho disso. Eu acho que, assim, nos 32 anos, um período áureo, assim, de formação de professores era com a professora Miriam Petiato, no GPM. Os cursos que a gente dava sábado, etc., aqui, eram coisas, né? A gente ensinou todas as professoras da educação básica de Rio Claro a pegar no mouse, a fazer e fazer a correlação entre o deslocamento do mouse e na tela. Boa parte dos professores da rede e todos os diretores e pais e merendeiras que quiseram da escola municipal também. Tá? Então, era um momento raro de abertura da universidade para pobres, vinham pessoas com roupa de domingo aqui na segunda noite, na terça de noite, no sábado, fazer curso. Vinham com o filho, vinham cheio de vergonha de trazer o filho junto, etc. E eram coisas raríssimas aqui. Com a questão online, já que você colocou isso, e tinha muito assim, quer dizer, a mídia ia isso, e eu normalmente também, como pessoa, quem estivesse metendo uma cumbuca, quando a Paula estava no GPI, eu não mexia com modelagem, entendeu? Eu estava engarindo e exercitando também com outras questões ou tal. Mas o que acontece com isso, que é muito bacana, é que a gente tem esse momento do Facebook que ela falou, e começa com o curso pioneiro da tese da Thelma Graças, de Educação Matemática, só com chat, e-mail do GPI, você entende? A Unicamp não liberava, não tinha jeito de ter um jeito do Teleduc chegar aqui, o teleaula da PUC era vou casar com você amanhã, nós ficamos um mês esperando, e a gente usou um chat chamado 7 Pecados Capitais. Tá? Então, os primeiros chats que tinham, a nossa baseada em Santos, tinha que ficar o Geraldo Lima com a paulada virtual. E para que vocês estão fazendo aqui com a educação matemática? Ou entravam falando de sexo, entravam falando de tal, e vão sair expulsando e tal, trocar de sala e tudo mais, porque era o chat que existia na época FIC. Tá? Então, isso é 1999, a gente faz o teste, 2000 faz o trabalho de campo, tem uma coisa de gravidez toda, demora um pouquinho para sair a tese, mas está lá. Isso depois a gente começa a fazer com o mini chat que tem, eu acabei de encontrar a Maria Nina agora, ela lembrou, já tinha esquecido, que todo mundo entusiasmado, os brasileiros, de encontrarem alguém da Argentina ou tal. Esse foi um grande momento de formação de professores. Olha, nós fizemos 2 cursos por ano, com 20, 30 professores, e o critério era, quanto mais longe da Unesp de Rio Claro, mais a gente aceitava. Porque quem não podia vir fazer isso comigo. Família, depois comigo, e com a Rúbia. Desculpa, a Rúbia também teve um grande trabalho com formação de professores na época presencial, e nós fizemos junto o curso com o curso da Fundação Bradesco. Eu fui parar com um cara em Campo Grande e falou: não lembra que foi meu professor? Não, era online no curso da Fundação Bradesco, e ficamos lá conversando um monte de coisa e tal. Então, esse era um efeito muito grande, e tem alguma pesquisa na tese da Rúbia, tem outros na tese da Paula, que fez aqui também. O Posada, o Fabiano Posada, o primeiro colombiano que faz doutorado aqui, igual fez o mestrado, e ele vem fazer o doutorado na turma da ecologia, semipresencial, mas usava, porque esse curso do Facebook tinha uma vantagem também que ele gerava dados. Né? Todo mundo, né, assinava tal, você estava ali com os dados. O último curso do Facebook foi quando o Facebook passou a não permitir, se eu falasse 10 vezes, ele me expulsava do grupo. Entendeu? Começou a ter um negócio de política e tal, então o professor não podia todo mundo fazer pergunta. Se eu não respondesse, você ficava bravo lá.
eu já recebi, bom, você não vai me responder porque eu sou do interior da Bahia, é isso? Não, eu não respondi porque eu não via. Era um diálogo que a gente criou lá atrás, eram 10 coisas e, de repente, a internet era uma e passava por muito. Atualmente, primeiro, a tese do Matheus Almeida, que está aqui, vai ser isso. Nós estamos vendo uma maneira de tentar ver como que esses vídeos transformou na trajetória dos professores. Tá? Tivemos uma metodologia, vimos a FAPESP, não gostou do que eu já não tinha gostado com ele, a gente concordou a FAPESP agora e tudo mais. A gente está fazendo aqui. Tá? Então, 2. Saiu um artigo agora, nesse número especial da América Latina, comigo, com a Fernanda, que está ausente aqui, com o Niltinho, com a Jéssica, que foi professora visitante aqui americana, e a Deise. Tá? E que a gente fez o quê? Pegou teses aqui do programa, dissertações do programa lá de Unemate, em que tinham os professores trabalhando intensamente com vídeos, a Rose Cássia era uma que alguns talvez conheçam, e aí vemos como que elas reportam uma análise direta das teses, a transformação na sala de aula delas. De novo, na análise estatística, alguém vai gostar do PISA, que o decreto da matemática vai conseguir achar que melhorou os níveis do Enem, da Provinha Brasil e tal. Mas é um esforço, esse artigo está aí, publicado, não é free, mas comigo tudo é free. Tá? Eu trabalho de graça para ele, está gravado, pode ficar aqui, mas eu estou ouvindo de graça para quem vocês quiserem, os artigos, qualquer um do VDE, do Business Studies ou tal, eu não tenho ninguém. Tá? Então, e hoje em dia, com as IAs, você traduz rapidamente para quem tem problema com isso. Então, tem esse artigo, saiu agora, há 2 meses, falando sobre isso. Mas, eu vou ver a bola para você e para vocês. Os 1.200 vídeos não são para o GPM que está fazendo pesquisa. Infelizmente, já tem muita gente, o grupo que mais produz pesquisa atualmente não é nem o GPTED, nem a gente, é o grupo da Carla e do André, lá em Deópolis. Tá? Em quantidade, que está gerando coisa que agora já foi o GPI. Mas a ideia é, por que alguns de vocês também fazem? Afinal, o revisor do artigo do Matheus comigo por mês não entendeu nada. Ele está achando, os vídeos aqui, quando a gente fala dos povos originários, cara, a gente abre o canal e eles põem. Aí o que o revisor fala com a pessoa que eu aprecio muito, gosto muito? Pô, vocês estão usando a matemática, a matemática, e perguntando para que ela serve. Isso é colonialismo, e põe 3 críticos que o Biratã odiava e outros odiavam, falando sobre isso, mas o principal não é isso. É que ele não admite que uma população indígena tenha contato com a população branca e queira saber. Você entende? Como é que é o raciocínio com. Então, ou seja, na verdade, ele busca ser decolonial, mas ele é colonialista na visão. Você entende? Ele fala e é uma pessoa da mais feia com isso e tal. Nota, para você estar na categoria dos povos originais e tradicionais, você tem que estar falando, né, eu nem gosto da maioria das coisas de Jamila, mas no caso fala, tem que ter alguém que esteja lá. Tá? Teve um vídeo do curso que nós promovemos aqui, com extensão na pós-graduação e tudo mais, e não tinha indígena, está na categoria comunidade original. E aí o Daniel e você falando sobre algum conteúdo indígena que a gente viu com inteligência artificial. Tem 2 que estão em outra categoria, porque as pessoas erraram, e isso pode vir. Natália, please, thanks for waiting. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Marcelo, José e Lara. Oi, Lara. Parabéns pela apresentação, gostei bastante. A minha pergunta é mais para entender um pouco mais desse trabalho de vocês. Eu achei legal que a sensação que dá é uma grande rede, assim, com esse foco no nível básico, né, da educação. Mas eu digo educação básica não só no sentido da escola regular, que é a escola da cidade, né? Mas, e aí entra a minha pergunta, né? Que vocês têm esse trabalho com as comunidades indígenas, e aí eu queria saber se tem a participação, integração de alguma escola indígena, ou se nesse caso essa comunidade não tem, ou como que né? Como que vocês chegaram nessa comunidade, e se existe algum trabalho no sentido de focar, os conhecimentos, né, indígenas e tal, porque a gente fala, né, tem a matemática deles e tudo mais. Então, tem o negócio dos vídeos, mas se existe esse foco assim, então o que se tem, que se aprende na escola indígena? Nossa,
Eu tenho um bocado de coisa, mas vou deixar o Fernandes falar, porque tem mais coisa aí. Isso dá para falar, o outro é palestra, isso. E é para onde meu coração já foi e para onde eu estou. Então, falar da Unemat lá. Então, a Unemat, lá onde eu trabalho, tá? Ela tem a licenciatura indígena já tem mais de 20 anos, desde 2001, na verdade. Foi a primeira licenciatura indígena do país. Né? Lá tem a licenciatura indígena e também tem o mestrado indígena, que é específico para os indígenas. Né? E daí, assim, lá a gente tem contato com eles, né? Eu sempre tenho trabalhado com oficinas com os alunos da graduação, da pós-graduação indígena, então nós temos esse contato inicial com eles em algumas oficinas mais pontuais, às vezes de um dia. Inclusive, o Marcelo participou online, Marcelo, só uns 3 ou 4. Umas 3 ou 4 de uma só. O cara me chama até 2 horas antes. É verdade, o Marcelo participou algumas vezes dessa oficina, e a gente tem esse contato inicial, né? E aí, nesses contatos iniciais, muitos deles gostam, né, de produzir esse vídeo e tal, e aí eles nos convidam para trabalhar oficinas lá na escola indígena que fica no território indígena mesmo. Então, na minha cidade tem, em várias cidades lá todos tem as escolas indígenas que ficam nos territórios indígenas. E aí, então, a gente vai lá nessas escolas que trabalham em oficina com os alunos indígenas, com os professores. E daí, esse movimento que a gente faz, a partir disso, então, eu acho que dá um pouquinho de força para essa categoria, que de fato não é fácil. Né? Como que eles vão ter acesso a saber que existe essa categoria, produzir vídeos? Alguns, muitas vezes, quando chega na comunidade, os alunos eles já produzem vídeos. Não um vídeo com conteúdo de matemática, mas já produzem vídeos. E então, eles passam a se interessar pelos festivais, e a gente divulga, incentiva eles a estarem participando, mas, assim, ainda também tem muito espaço, né, Marcelo? Acho que a gente tem que... Olha, gente, foi assim, ó, Natália, o Congresso de Ética Matemática, André agora mais ou menos presidente da curadoria, o próximo vai ser aqui daqui a 3 anos, 2 anos e meio já, eu acho. Mas, de qualquer jeito, eu fui convidado há 2 atrás, antes desse André foi agora no outro, no Tocantins, e fui convidado com um título. Quero que você fale de ética, matemática e tecnologias digitais. Eu estava indo na CAPES, meio saindo, meio tal, eu falei, mas eu vou aceitar isso. Então, quando vocês tiverem um convite meio louco assim, vocês aceitem. Tá? Mais ou menos no momento, eu fui lá para você estudar, sabe, estava meio culto já de CAPES, sabe, 9 anos, 8 anos, sei lá, fui estudando, voltei para a minha dissertação, vi o que tinha, o que não serviu, o que tal. E, de repente, com um convite desse, eu tive que fazer um monte de coisa, e fui lá e lancei o desafio. Mesmo lançando para vocês aqui, de irem no festival e verem pesquisas que tem, a gente tem batendo, está fazendo modelagem lá na Argentina agora, e já vendo o que tem de modelagem lá e analisando o que tem. Aquilo lá está tudo com autorização, de um pai ou de professor que pode ser objeto de pesquisa e tal. E está público, está tudo lá colocado. Então, não tem que pedir autorização para o Marcelo, entendeu? Não tem que pedir autorização para ninguém. Está no YouTube, é público. Tá? O YouTube tem só 20 anos, é assustador esse plano, né? Parece que tem 550 anos. Aí, de qualquer jeito, muito obrigado. Aí eu fui e lancei para eles um desafio parecido que eu lancei para vocês aqui. Falei, aí, gente, se eu criar uma categoria dos povos originários e tradicionais, não estou reclamando de falta de espaço, vocês mandam vídeo? Uma pessoa falou, eu garanto 5, a outra 3, eu falei, com 5, 3, no máximo é 40, já deu. Todo mundo garantiu nesse primeiro momento, não fez. Uns fizeram no segundo, tem o 7º, o 8º e o 9º. E como é que eu consegui os primeiros, Natália? Sexta-noite, em vez de sair, minha varanda aqui, uma garrafa de vinho, celular. Oi! E aí, Deise? Como é que você está, Deise? Aqui, né, Fernandes? E aí, você não tem isso aqui? Fala com o Divita. Fala com a Adailton, para ver isso, que eu sabia que ele tinha tido prazo, etc. Foi assim que, no final das contas, saíram 4. Tá? Depois saíram 8 na segunda e agora 12. Tá? E era para ser 14. Então, agora o que tem? A gente já tem o polo da Ana Paula Porcina, que sempre manda, que ela tem, e trabalha com isso e manda da licenciatura indígena que tem na Federal de Goiás. Tem o grupo da Unemat. Então, tem esse grupo que tem as pessoas que aparecem.
pela pessoa que não para de mandar e-mail, que é trabalho ribeirinho. Eu acho que ela mora no Pará e trabalha no Amapá, é aquela Marajó, aquelas terras que a gente não entende essa geografia de entendeu? Tá? Então, está fazendo e fala, muito obrigado, porque agora eu posso mostrar, ter meu vídeo, onde funciona, a pessoa baixa, etc. Então, é essa a ideia. Nesse caminho, o Fernandes até usou uma expressão que a gente não gosta muito, que é dar a voz, mas é quase que abrir o caminho, entendeu? Eu queria dizer que lá não tem a voz do Marcelo, diferente da dissertação de étnico-matemática que o Marcelo escreveu em 87, eu estou ali interpretando as crianças da favela e os adultos analfabetos, mineiros, nordestinos e tudo mais que estavam ali. Eu estou escrevendo. Não, nesse vídeo não. Pode ser na dissertação que alguém vai fazer, na tese que alguém vai fazer. Ali eles fizeram. O que a gente fez que tem a nossa voz? É a voz do Matheus, é a voz do Edinho, o aluno do Daniel, é a voz, quem mais teve fora do Japirinho que estava aqui, na ação de extensão com, queria falar, tem mais um segundo nome, o terceiro, fora do GPI, trabalhando com a extensão na pós fazendo esse curso. E a gente quer estar, e o Marcelo já decidiu que os planos, né, de pós-doutorado extenso, com a aposentadoria agora de licença plena, é passar um pedaço para aprender. Não é? Essas professoras têm isso. Eu vou fechar para você com um exemplo de um vídeo maravilhoso, se quiser depois eu envio esse vídeo. É um vídeo que a professora Capândula nos apresentou, lá na Terra Velha, então no Globo dos Parecidos. Ela viaja 120 km no dia de dinheiro, eu falei, isso a gente dá um jeito agora, entendeu? E vai. Aí, essa professora, eu acho que é Valdirene o nome dela, ela faz um vídeo em que ela mostra a escola indígena com a escola da cidade, no Globo dos Parecidos, seus 30, 40 mil, e o vídeo é sobre o intercâmbio dessas crianças que visitam a criança daqui e a outra de lá para combater o apartheid indígena, em que as crianças veem os indígenas, não preciso falar sobre preconceito com indígenas e tudo mais. Tá? Então, esse é um exemplo que eu jamais esperava que está surgindo. Mas é para onde eu estou querendo dedicar minha energia e vendo coisas assim, juntando o D'Ambrosio, naquele prefácio lá do Rio Wikipedia, fazendo 20 anos, é o Deus Jantos, Rio Wikipedia olhando para frente com tecnologia digital e com étnico-matemática, com a história para trás, que é como ele analisa o livro com a Mônica, que a gente comemorou lá aos 20 anos. Está na hora de acabar. Você entende? E muito obrigado aqui pela presença. Opa, Lara, você ia falar sobre essa também? Me falaram aqui. Mas fala, dá um tchau aí então, antes aqui, né? Porque é verdade. Muito obrigado, Márcio. Não, eu acho que se tiver uma vaguinha aí nesse Campo Novo do Parecis, eu estou querendo ir também, hein? Opa, Lara, que bom! Já está combinado. Já está combinado. Então, eu convido vocês a pesquisarem sobre, gente. É um lugar lindo, lindo, lindo no Mato Grosso. Lindo, lindo. Mas eu queria agradecer também. Eu acho que é sempre, como eu falei no começo, para mim é sempre muito gostoso retornar a Rio Claro, mesmo que de forma online, né? Eu espero que já já esteja aí presencial. Para mim, esse anfiteatro fez parte de muitas coisas da minha vida. Então é isso. Obrigada, gente. Fernandes? Então, valeu, obrigado, Fernandes.